Olá, galera! Então, cumprindo o nosso combinado, né, eu farei algumas videoaulas para que a gente consiga atender todo o nosso conteúdo, né, abranger todo o nosso conteúdo previsto aí em ementa. Então, hoje nós vamos falar sobre os atos unilaterais, que é um conteúdo contemplado na ementa de Direito Civil 4. Os atos unilaterais, eles são uma fonte de obrigação. Apesar de serem pouco conhecido, pouco debatido, né, dentro da civilística nacional, os atos unilaterais eles são atos corriqueiros presentes no nosso dia a dia, né, muito mais comum do que o que a gente imagina e por isso precisa ser debatido, precisa ser entendido, né, e é previsto pelo nosso Código Civil. Ações como um anúncio em um jornal falando que se encontrar um cachorrinho haverá recompensa, quando você se confunde em relação ao seu credor e realiza um pagamento indevido, né? Quando você socorre um acidentado no meio da rua e leva ele até um hospital privado, oferecendo a ele uma prestação de serviços hospitalares privada, tudo isso são, né, fontes de obrigações unilaterais, atos unilaterais que a gente realiza no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente nem se dá conta de que eles recebem, né, essa denominação específica. Antes de adentrar propriamente dito nos atos unilaterais, quero relembrar com vocês quais são as nossas fontes, né, de obrigação dentro do nosso direito civil brasileiro. Nós sabemos que fonte é aquele fato jurídico, né, que dá origem a um vínculo obrigacional que será estabelecido a partir daquele momento. No direito brasileiro, são considerados como fontes de obrigação os contratos, os atos ilícitos, né, o abuso de direito, os atos unilaterais e os títulos de crédito. Então, assim, são todos fontes de obrigação. Né? A lei ela é a fonte primária ou a fonte imediata de todas as obrigações, né? Pois o vínculo obrigacional são relações jurídicas, então através da lei a gente tem fonte imediata de obrigação, pois essa se materializa através de relação jurídica. Os contratos, né, que nós tanto estudamos nesse semestre, são negócios jurídicos bilaterais, como nós estudamos, ou plurilaterais, né, que visam a criação, modificação, extinção ou manutenção de direitos e deveres, né, com relação a conteúdo patrimonial, como nós já vimos. Por isso, são fontes de obrigação. Já os atos ilícitos e o abuso de direito, que existe até uma controvérsia doutrinária a respeito deles serem fontes, né, de obrigação, eles são fontes de obrigação capazes de gerar o dever de indenizar. Então, os atos ilícitos e o abuso de direito são fontes de obrigação, né, capazes de gerar o dever de indenizar ou de gerar o direito de receber essa indenização. Né? Os atos unilaterais que nós vamos nos adentrar agora, que são declarações unilaterais de vontade, capazes de criar direitos e obrigações, né, tais como a promessa de recompensa, a gestão de negócio, o pagamento indevido e o enriquecimento sem causa. São eles os atos, né, unilaterais que nós vamos adentrar em cada um a partir de agora. Né? Por fim, nós temos os títulos de créditos, que são os documentos, né, que trazem em seu bojo, com caráter autônomo, a existência de uma relação obrigacional de natureza privada, como, por exemplo, um cheque, uma nota promissória, né, e tudo isso que vocês estudarão com mais profundidade em direito empresarial, ok? Existe, então, a distinção entre os atos unilaterais, que nós vamos aprofundar a partir de agora, e os contratos que nós já estudamos. Né? Nos contratos, a obrigação nasce a partir de um momento em que for verificado o encontro de vontade das partes, né? Entre as partes ali envolvidas naquele negócio. Lembra que eu falei com vocês muito dentro de sala que tem que é aquele que propõe e é aquele que aceita, né? Aquele que propõe, ele cria um vínculo obrigacional a partir do momento que ele cria uma proposta séria, que atende aos requisitos, e aquele que aceita, né, se vincula a essa obrigação a partir do momento que ele aceita.
Nas declarações unilaterais de vontade ou nos atos unilaterais, que nós vamos estudar a partir de agora, a obrigação ela nasce da simples declaração de uma das partes, né? Não precisa dessa parte contrária, é uma vontade autônoma, né? Você não precisa da anuência, da concordância de outra pessoa. Formando-se no instante em que o agente se manifesta com a intenção, né, de assumir essa obrigação. Ou seja, nos contratos, essa obrigação se materializa no momento em que as duas vontades se encontram, né, se convergem. No caso das declarações unilaterais, a obrigação nasce no momento em que essa pessoa, né, de maneira unilateral, declara, vincula-se a essa obrigação. Emitida a declaração de vontade, então, nos atos unilaterais, esta se torna plenamente exigível, né? Ao chegar ao conhecimento de quem foi direcionada. Então, o nosso Código Civil de 2002, o Código em vigor, ele consagra expressamente, né, os seguintes atos unilaterais como fontes obrigacionais, que é a promessa de recompensa, que está nos artigos 854 a 880 do Código Civil de 2002, a gestão de negócios, que está no artigo 861 a 875 do Código Civil, o pagamento indevido, né, que está no 876 a 883 do Código Civil, e o enriquecimento sem causa, que está presente nos artigos 884 a 886 do Código Civil brasileiro, ok? Então, agora nos vídeos seguintes, nós vamos tratar de cada modalidade desses atos unilaterais.